Você não precisa de mais informação para enriquecer, você precisa disso daqui. E o que é esse isso daqui? Mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo aqui sobre enriquecer de verdade, de forma sustentável, com estrutura. Curta esse vídeo e encaminhe para pessoas que precisam ouvir isso. Me segue lá no Instagram também, tá aqui embaixo na descrição meu Instagram, é @natalisoares, mas vamos lá. O tema deste vídeo é: você não precisa de mais informação para enriquecer, você precisa disso. A gente sempre acha que a gente precisa de mais informação. Na verdade, o que você precisa de verdade, a maioria das pessoas não fazem. Por quê? As pessoas sempre pensam que precisam de mais informação, e eu pensava dessa forma também, mas a coisa mais importante que você precisa, um objetivo principal definido e um desejo ardente. Isso eu aprendi com Napoleão Hill. Eu sou muito fã, já li todos os livros e apliquei na minha vida. Eu li esse livro que fala disso há alguns anos e eu apliquei de verdade na minha vida, pude testar, aprender na prática, que é a pura realidade. Antes de qualquer chuva de informações, de conhecimento, a gente sempre busca, mas a gente já tem, por incrível que pareça, você pode achar que não, mas você já tem aí dentro de você, das milhares de informações que a gente consome, você já tem informação suficiente para enriquecer, acredita? Só que te falta um objetivo principal definido. Isso é tão engraçado porque, como já tem muitos anos que eu aplico isso, para mim é até difícil imaginar que as pessoas não têm um objetivo, mas quando você começa a conversar com as pessoas, você percebe que a maioria das pessoas não tem um objetivo claro, uma meta. Que é um objetivo principal definido? Aqui nós estamos falando de dinheiro, tá? Isso pode ser aplicado em várias áreas, mas na parte financeira é o quê? Valor exato e prazo. Então você precisa saber quanto você quer, em quanto tempo. Isso é um objetivo principal definido. E ter um desejo ardente. O desejo ardente, ele é muito importante. Porque o processo, ele é desafiador. O processo de enriquecer, ele é desafiador. Se você não tem um porquê muito forte, um desejo mesmo ardente de fazer acontecer, você vai desistir no meio do caminho, porque os obstáculos, eles são vários. Então, se você não tem aquela visão da casa pronta, né? Você desiste. Então, tem que ter esse desejo ardente. E um objetivo claro definido, porque quando você sabe exatamente quanto você quer ganhar em quanto tempo, você filtra as opções. A partir do momento que você define o valor que você quer, no prazo que você quer, você começa a filtrar as opções. Então, toda opção de modelo de negócio, de um mercado, você começa a filtrar. Isso vai me levar ao meu objetivo? Se sim, você vai, se não, você não vai. Aí você olha outras coisas e você começa a filtrar. Porque muitas pessoas esperam dar certo em algum negócio. Vou abrir um negócio aqui, vou abrir uma empresa, vou começar a fazer isso. Depois que eu tiver aqui, eu vou definir qual é o meu objetivo financeiro e, na verdade, não é isso. Você define seu objetivo financeiro sem nem saber como que você vai conquistar. E aí, depois que você define, por incrível que pareça, você começa a filtrar as oportunidades. Quando você está ali alinhada com o que você quer e com o prazo, você começa a filtrar as oportunidades que antes você não via. Então, primeiro você define o seu objetivo financeiro, não é de acordo com a sua realidade atual. Claro que nós temos que ter aqui um cuidado na hora de colocar esse objetivo, por quê? Você tem que ser ambiciosa, sim. É um objetivo que te desafie, mas você precisa conseguir acreditar nele. Não pode ser um objetivo que você não consiga acreditar que você é capaz de alcançar. Ele não pode ser tão pequeno também, que seja tão fácil, mas também não pode ser gigante do nível que você não consegue acreditar. Você tem que conseguir acreditar. Ele tem que estar ali no meio termo entre depender da sua fé, você tem que ter fé, que você não sabe exatamente como você vai fazer aquilo, mas que você acredita que é possível, e também precisa estar ali em você acreditar que você pode conquistar. Ele não pode ser
gigante para o seu momento atual e também não pode ser pequeno que não te desafie, entende? É o meio termo. Na minha vida, eu sempre gosto de colocar objetivo de 1 ano. E aí, quando eu bato o objetivo, eu aumento esse objetivo sempre dessa forma, de uma forma que eu consiga acreditar que é possível, que eu consigo fazer e que é possível fazer. Nunca coloco pequeno, eu sempre coloco grande, mas não grande de uma forma que eu não consiga acreditar. E sempre tem funcionado. Se eu coloco uma meta para 1 ano e eu não conseguir essa meta dentro daquele prazo, eu repito a mesma meta para o próximo ano. E assim eu vou seguindo e funciona muito bem. E aí a gente vai subindo de escadinha em escadinha ao invés de colocar o objetivo final completo de uma vez. Então, não é esperar eu ter o melhor cenário hoje para colocar o objetivo, não. É o objetivo, depois você filtra as oportunidades do como você vai chegar a isso. E o desejo ardente é importantíssimo, porque no meio do caminho, na sua trajetória, os desafios vão aparecer, a falta de vontade de fazer, a motivação vai passar, e aí você vai sentir que nada está acontecendo, porque existe esse momento aí de construção de riqueza, de conquistar uma meta, um objetivo. A gente passa por momentos de achar que nada está acontecendo, porque parece que nada está acontecendo. Eu sempre gosto de dar exemplo daquele gráfico de crescimento exponencial. Você vai aqui, ó, a parte do gráfico tá retinho, nada acontece. Nada acontece. Você faz 1000 coisas e nada acontece. Mas você é como se você tivesse profundidade, você está crescendo para baixo, para depois subir. E aí na hora que vem a virada, vem aquele crescimento exponencial e aí você voa. Mas é porque você sustentou esse processo aqui, ó, de ficar sem nada acontecer. E você consegue sustentar isso quando você tem um desejo ardente. Você quer muito fazer com que aquilo se torne realidade. Você quer muito que isso aconteça. Você tem um porquê. Nossa, coloque sempre um significado. Olha, a vida da minha família vai ser transformada se eu alcançar isso. A minha vida, nossa, aquela viagem que é o meu sonho, aquela casa que é o meu sonho, nossa, até itens pessoais, ou que seja doação, caridade, o que é que mexe com você, que você tem muita vontade de fazer com esse dinheiro. Coloque sempre o que você vai fazer com o dinheiro. Isso é muito importante, porque isso vai trazer significado e vai fazer com que esse desejo fique sempre mais ardente. Por quê? Se eu colocar aqui, eu quero 1 milhão de lucro líquido. Como eu sou empresária, então eu sempre coloco de lucro líquido no meu bolso, né? Ali, meu Prolabore. Não é o da empresa, é o meu. Então eu quero 1 milhão de lucro líquido meu. Meu Prolabore ali, mais a minha distribuição de lucro para mim. 1 milhão no ano. O que eu vou fazer com esse 1 milhão? Ah, com esse 1 milhão eu quero fazer uma viagem para tal lugar, aí eu vou proporcionar tais experiências para minha família, eu vou comprar item X, Y, Z para mim, e tirando que esse valor eu mantenho um bom padrão de vida. Um padrão de vida que sustenta minhas escolhas, minha liberdade, e aí eu coloco esse significado. Porque se eu colocar 1 milhão, apenas 1 milhão de lucro líquido assim, só o dinheiro, sem dar um significado do que eu vou fazer com esse dinheiro, do que esse dinheiro, do para quê, do que esse dinheiro vai me servir, isso não traz emoção. Então coloca emoção. Crie o seu objetivo principal definido, valor e prazo. E coloque o que você vai fazer com esse dinheiro. A partir disso, você consegue ter um desejo ardente. Porque quando você coloca exatamente o que você vai fazer com o dinheiro, você consegue colocar muito mais emoção nisso. Então você não precisa de mais informação antes de definir o seu objetivo, a sua meta. A primeira coisa que a gente faz, assim, 100% antes de qualquer coisa, antes de eu ir olhar quais as estratégias mais lucrativas aqui para o meu modelo de negócio, quais os caminhos que eu devo seguir, onde eu devo ir. Ah, se eu não sou empresária, mas eu sou médica, eu sou dentista. Quantos pacientes eu preciso? Ah, eu preciso migrar para o digital para poder conseguir escalar mais. Mas quanto que eu quero? Em quanto tempo? Quanto tempo eu estou disposta a trabalhar nisso para ter esse resultado? Então, quanto tempo
Qual valor em quanto tempo? E eu gosto sempre de colocar um valor intermediário, que não é grande demais que eu não consiga acreditar, e esse grande demais é grande para a sua realidade, tá bom? Porque o que é grande para você pode não ser grande para mim. O que é grande para mim pode não ser grande para você. Talvez 10 milhões para mim é pouco dinheiro e para você é muito. Ou 10 milhões para outra pessoa não é nada. Entende? Então, é de acordo com a sua realidade. E aí, eu gosto de colocar o prazo de 1 ano e colocar um objetivo que não seja tão gigante, que eu consiga ver que dá para fazer em 1 ano e depois eu aumentar. Mas, eu quero colocar um objetivo para os próximos 5 anos. E aí, vou colocar um objetivo maior, um volume mais alto. Ok. É importante que você tenha objetivo e prazo. E exatamente o que você vai fazer com esse dinheiro. Para a partir disso você criar o seu plano para alcançar esse objetivo. O seu plano, ele vai ser criado, e aqui vai assim um conselho, uma dica muito, muito forte. Quando você define seu objetivo definido, o valor e o prazo, o que você vai fazer com o dinheiro, você coloca emoção. Você começa a se perguntar qual o melhor caminho para você alcançar isso. Quando você já não sabe, quando você já sabe qual é o caminho, você vai seguir na empresa que você tem, você vai seguir no negócio que você já está, você vai seguir na sua profissão. Agora, quando você quer um caminho novo que você não sabe qual é, uma estratégia nova que não é a que você está hoje, você começa a se fazer essa pergunta. E aí você vai ver a mágica acontecer, o seu conhecimento interno te mostrando o caminho. Eu gosto sempre, quando eu estou em dúvida de alguma coisa, me perguntar isso antes de dormir. Então eu durmo com essa pergunta. Então, qual é o melhor caminho para alcançar tantos mil em tanto tempo? E aí você vai se perguntando isso por dias, coloca essa pergunta ali na sua mente sempre que você for dormir, quando você estiver acordando, sempre quando a gente está indo dormir ou acordando, as nossas ondas cerebrais estão mais baixas, mais lentas, e a nossa parte crítica, a parte crítica do nosso cérebro, ela está apagada já. E aí a gente já acessa direto o nosso inconsciente, nosso subconsciente. Então são melhores horários para a gente se fazer essas perguntas que a gente quer buscar mais internamente as respostas. E de forma mágica, milagrosa, as respostas começam a surgir como sincronicidades. São pessoas que aparecem, são coisas que surgem, é um vídeo que aparece, que mostra, enfim, quando você tá com a sua anteninha ligada para ver os sinais, você percebe que isso não é misticismo, não é misticismo, isso é ciência. É você afinando, você está colocando foco em uma resposta. E quando você procura, você, não tem ditado, quando a gente procura, a gente acha. Então, quando você está procurando uma resposta, você tem a pergunta específica, clara na sua mente, você vai encontrar o caminho. E aí, a partir dessa resposta, quando você tiver essa resposta, você vai criar um plano. E aí, com esse plano, você vai transformar a sua rotina em um sistema que te leve com as ações diárias que te levam a alcançar esse objetivo. Então, tudo começa no objetivo principal definido, valor e prazo. Depois de definir valor e prazo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aqui, quando eu coloco o sonho que eu vou realizar, o que eu vou fazer, coloquei emoção aqui nessa história. Então, eu coloquei emoção aqui. Aí, com essa emoção, eu vou ter um desejo ardente. Com essa emoção, o desejo ardente, ele vai ser inevitável. Então, eu já tenho um desejo ardente que vai me sustentar para eu não desistir no momento que bater o desânimo. Objetivo principal definido. Desejo ardente. O que você vai fazer? Criar o plano para alcançar esse objetivo. Criando o plano, você vai pegar o plano e destrinchar ele na sua rotina, encaixando na sua rotina quais são as ações diárias que você precisa fazer seguindo esse plano para alcançar esse objetivo. E aí você transforma a sua rotina em um sistema para alcançar esse objetivo. Entende que você não precisa de mais informação? Claro que informação é sempre importante, conhecimento é maravilhoso. A melhor coisa que tem é adquirir conhecimento, é maravilhoso, mas muitas vezes você não precisa de mais conhecimento, de mais informação. Você só precisa
do que você já tem, o que você já sabe, o que você já faz já é suficiente. Só que você precisa ajustar essas pequenas coisinhas que são detalhes, mas que mudam tudo. E se você vai aplicar isso na sua vida, me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu estou trazendo conteúdos sobre mentalidade, fazer com que sua rotina vire um sistema que vai te levar a enriquecer, produtividade, enfim, trazendo conteúdos que vão agregar muito na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para poder ficar por dentro de todos os vídeos que eu trouxer toda semana. Encaminhe esse vídeo para alguém que vai gostar de assistir isso e comenta aqui embaixo se você já tem um objetivo principal definido. Me segue lá no Instagram, que nos stories todos os dias eu estou lá mostrando a minha rotina, como eu organizo a minha rotina para ser um sistema que sempre me leva a alcançar as minhas metas e objetivos. E a gente se vê no próximo vídeo e lá nos stories do Instagram. Um beijo!